Abra comigo em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 4. Carlinhos, que tirou oferta, para quem não sabe, é nosso pastor em Cajuru, da comunidade metodista de Cajuru. Amém? Aleluia. A família dele é aqui da igreja, o Gustavo, a Cássia, o Mateus, a Mariela, tudo são filhos do Carlinhos. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repete comigo. Pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Ministra na minha vida e na vida de cada um que está aqui, Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos, ó Deus, da Tua unção nas nossas vidas. Tu sabes o quanto nós necessitamos, ó Deus, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, do fogo do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, fala comigo e fala através de mim, em cada vida que está aqui, em cada coração, Senhor. Que não seja eu, mas que o Teu Espírito ministre em cada coração, Senhor. E que a Tua palavra, meu Pai, fique impregnada na vida de cada irmão que está aqui. No nome de Jesus. Amém. Eu tive na vida uma experiência muito clara com a unção de Deus. Então, quando eu falo de unção, é uma coisa que eu consigo entender claramente a diferença, o que é a unção de Deus. Eu me converti, nunca me desviei e nem nunca fiz alguma coisa que me tirasse da graça ou da presença de Deus, apesar da gente ser falho e pecar todos os dias, nunca saí da presença de Deus. E sempre fui uma pessoa correta, e andei e sirvo a Deus e sou obreiro da obra de Deus, acho que desde o primeiro dia que eu me converti. Eu já era obreiro na igreja católica, né? E quando nós nos convertemos, eu já converti trabalhando, né? Já servindo a Deus. Nunca fui apenas uma pessoa que frequentasse uma igreja. Nós nos convertemos, a igreja começou com a gente, eu, Janete, um grupo de pessoas. Então a gente sempre serviu ao Senhor, na prática mesmo. E aí, com isso, eu vim para Brodowski. Comecei a trabalhar aqui em Brodowski, eu, Janete, um grupo de pessoas, mudei para cá. Mas, num determinado momento da minha vida, eu senti que eu necessitava de mais. Eu senti que eu necessitava de algo a mais na minha vida. E eu não sabia o que era, eu não sabia como era, nem que jeito que era, eu não sabia. Simplesmente eu não sabia. E eu comecei então a me questionar a Deus, e comecei a buscar algo que eu nem sabia o que era, mas que aqui dentro eu sentia que eu necessitava de algo que eu não tinha ainda, algo que eu não entendia o que era. E eu comecei então a buscar, e pedir para Deus, e Deus falou para eu começar a orar. Eu comecei a orar, e buscar, e orar, e os irmãos também começaram a buscar, e a igreja começou a buscar. Queridos, você não imagina o poder que tem uma igreja que ora. Você não calcula o poder de uma igreja que ora. E a nossa igreja naquela época começou a orar mais intensamente, eu também, porque também a gente que está na frente tem que orar para que a igreja ore.
amém? E a igreja ora, mas os líderes têm que dar o exemplo e começar pelos líderes. E aí, num determinado dia, veio uma unção sobre a minha vida e veio uma unção sobre a igreja que mudou a minha maneira de pensar, mudou a minha maneira de entender as coisas e tudo ficou mais fácil. Era como se a gente, para servir a Deus e a igreja, era como se a gente subisse uma montanha. E depois que veio essa unção sobre as nossas vidas, é como se a gente estivesse descendo a montanha. A coisa vai. Amém? Por isso que a unção é importante. Nós temos que entender que a unção é importante nas nossas vidas. A unção de Deus é importante nas nossas vidas. Jesus, a palavra Messias, significa ungido. Amém? Ele é ungido de Deus. E o que Ele quer, quando você faz parte do corpo de Cristo? Que você seja ungido também. Amém? Então, eu entendi na minha vida que nós podemos ser cristãos fiéis, corretos, sem unção. Ou vamos dizer assim, com um nível pequeno de unção. Vamos colocar dessa forma que é melhor. Com um nível pequeno de unção. Mas você pode entrar num nível maior de unção. E essa unção pode fazer diferença na sua vida. Eu creio que talvez não exista uma pessoa que aceitou Jesus, tenha Jesus, que não tenha unção. Mas a unção tem níveis. E você pode mergulhar na unção. Amém? Eu lembro de Ezequiel, quando Deus leva ele até o trono. E a partir do trono, ele vai mergulhando no rio. Esse rio vai se tornando cada vez mais fundo. Esse rio vai se transformando cada vez mais profundo, até o ponto em que ele não consegue mais passar. Ele mergulha naquele rio, não dá mais para passar andando. E eu entendo que este rio que sai do trono de Deus é um rio de unção, que ele sai do trono, e a partir da presença de Deus é que essa unção vai aumentando na sua vida, e você pode entrar num nível maior de unção, se você buscar, amém? Quem está me entendendo, faça assim para mim, para eu saber que vocês estão me entendendo. Então essa unção que todos nós temos, ela pode aumentar, crescer, amém? Ao ponto de ser profunda, poderosa na sua vida, e você, em vez de passar de repente só ir até os tornozelos, você pode mergulhar nesta unção. Quantos querem mergulhar na unção de Deus? A unção quebra o jugo. Em Isaías 10, 27 fala que a unção quebra o jugo. Quanto maior for a unção na sua vida, mais fácil vai ser você lidar com os pesos desta vida. Quanto maior for a unção na sua vida, maior vai ser a graça de Deus para você lidar com os problemas que caem sobre a sua cabeça. Não sei se é só sobre a minha, que continuamente está caindo o problema, está caindo situações difíceis. Não sei se você passa por isso, mas eu passo por isso. E a unção faz com que todo o peso que é lançado continuamente sobre a nossa vida seja quebrado pelo poder da graça de Deus. Amém? Então muitas vezes não resolve você ficar orando para que peso não caia sobre você, para que problema não venha sobre a sua vida, para que situações difíceis não venham sobre a sua vida, porque faz parte da vida e você vai ter que enfrentar algumas situações, você vai ter que enfrentar gigantes. E o que derrubou o gigante não foi a pedra de Davi, mas foi a unção que estava na vida dele, você me entende? Que o que derruba o gigante não é uma pedra, mas a unção que estava sobre Davi, e a unção na sua vida faz derrubar gigantes. Você está me entendendo? Que quanto maior for a unção na sua vida, mais fácil vai ser tirar os pesos que o diabo coloca e que as pessoas também colocam na nossa vida. Em Isaías 61:1 fala que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar o cativo, pregar o ano aceitável do Senhor. Então a unção, ela é para você fazer alguma coisa. Tinha um pastor, amigo meu, pastor Eurípides, que sempre dizia, e eu nunca mais esqueci, que a unção, se você não usar, é como óleo, fica rança. Se você não usa o óleo e guarda o óleo, a palavra unção vem de óleo, e você guarda aquele óleo, ele fica ranço. Então que a unção não usada fica rança. Então é o contrário. Tem gente que guarda a unção para preservar a unção, mas é o contrário. Quanto mais você usa, mais flui. Quanto mais você usa, mais flui. Quanto mais você usa, mais graça de Deus vem na sua vida. Quanto mais a sua mão for colocada na cabeça das pessoas e ministrada na cabeça das pessoas, mais unção vai vir sobre a sua vida. Quanto mais você liberar palavras de unção, maior vai ser a unção que vai sair da sua boca. Amém? Quanto
mais você orar e buscar a unção de Deus, maior vai ser a unção que vai fluir da sua vida. Você me entende? Que a unção, quanto mais você usar, maior vai ser. Amém? No Salmo 133 fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, sobre as vestes de Arão. O ungido, a unção, quando vem sobre as nossas vidas, faz a gente se apaixonar pela igreja. Jesus é apaixonado pela igreja? Você acha que Jesus fica assim: essa igreja, não sei o quê, não gosto dessa igreja, não sei, não é do jeito que eu quero, essa igreja é problemática. Vocês acham que Jesus tem essa postura diante de vocês, diante da igreja? Jesus ama a igreja, é a noiva amada. Amém? Então Jesus ama a igreja porque ele é ungido. Amém? Quando um homem está apaixonado por uma mulher, ele não vê os defeitos, apesar dela ter defeitos. Ele vê a graça que está nela. Amém? Porque ele está debaixo de uma graça. Amém? Agora, quando ele fica meio carnal assim, e meio, ele começa a ver os defeitos na mulher, é ou não é? E vice-versa, a mulher no marido, é ou não é? Então, quando baixa a unção no casamento, vai diminuindo a unção no casamento, só começa a ver defeito um no outro. Mas quando a unção flui no casamento, um vê o outro de uma maneira linda, não é verdade? Tudo é bonito. E assim também, um cristão, eu noto os irmãos que quando voltam do encontro, cheio de unção, cheio de poder, eles olham para a igreja, estão apaixonados pela igreja, apaixonados pelos irmãos, dá vontade de abraçar todo mundo, eles querem conversar com todo mundo, eles estão alegres e felizes com a igreja, porque a unção faz a gente se apaixonar pela noiva. Mas quando a unção diminui, a gente fica carnal e começa só a ver defeito nos irmãos e só começa a ver defeito na igreja. Mas vou dizer para você, a igreja que vai ser arrebatada, da qual eu faço parte, é sem ruga e sem mácula. Igreja gloriosa, e eu faço parte desta igreja. Amém? Eu faço parte daqueles que serão redimidos e que se alegram no Senhor e que são felizes e amam a igreja do Senhor Jesus. Amém? Por isso, um efeito da unção é a gente se apaixonar pela igreja, pelos irmãos, ter prazer em estar com eles. A pessoa que está na unção, ela tem prazer em estar na igreja, prazer em abraçar os irmãos, prazer em estar junto, porque ela tem prazer, é noiva. Amém? No Salmo 141:5 diz: fira-me o justo e me será por mercê, será como o óleo sobre a minha cabeça. Eu amo esse versículo. Em Hebreus 12 diz assim, eu falei a semana passada, que Deus açoita aquele que ama. Deus açoita aquele que ama. Fira-me o justo e será por mercê. Fira-me. Sabe o que acontece, queridos? Quando a pessoa está debaixo de uma unção, debaixo da graça de Deus, ela entende as coisas. Ela entende a repreensão. Ela entende quando o irmão repreende ela, quando o pastor ou o líder repreende ela, porque ela entende que as pessoas se importam com ela. E que estão repreendendo porque amam e se importam com ela. Mas quando a gente não tem unção, qualquer coisa é motivo para a gente ficar ferido e falar, essa pessoa não sei o que, fulano, ciclano, e a gente entender errado as coisas. Mas a unção faz a gente entender certo. Amém? E quando eu estava meditando sobre a unção, eu lembrei de uma luta que eu assisti no YouTube, uma luta turca. Não sei quantos já assistiram, que os turcos têm uma luta, tipo luta MMA, não sei esses nomes, e eles lutam, um com o outro, num campo aberto, só que eles jogam óleo, eles jogam bastante óleo, um balde de óleo, de oliva, e ficam, como eu falo, embetumado? Hein? Untado, embetumado, sei lá. Só sei que um não consegue grudar no outro. Ele joga até dentro dos calção assim, e bota um calção de borracha, porque aí o óleo na borracha, você não consegue segurar. Quem já viu essa luta no YouTube? E só os dois. Mas é engraçado, porque um fica tentando segurar o outro e não consegue. E a unção, queridos, a unção é justamente isso. Quando você está revestido de unção, o diabo tenta te agarrar e não consegue. Os problemas tentam te agarrar e não consegue. As situações tentam te prender e não consegue. Mas aí eu fiquei pensando que tem uns irmãos que não passa óleo, passa cola. Porque parece que tudo pega nele, meu Deus do céu.
parece que ele atrai, parece o que fala parabólica, atrai tudo, gruda tudo. Meu irmão, não é para passar cola, é óleo. Fala por irmão que fica na unção. Fica na unção. Tem gente que passa cola, tudo gruda, não é? E não é isso, meu irmão. A unção vem sobre a sua vida. Aí o diabo arma, mas não consegue te pegar. As pessoas tentam te armar situações, mas não conseguem te segurar, porque você é ungido de Deus. E a unção faz você fluir. Amém? E aí no Velho Testamento fala de 3 unções. E eu gostaria de falar para vocês sobre essas 3 unções do Velho Testamento. A primeira unção é a unção que cura o leproso, que Deus determinou em Levítico 14. Mas o interessante é que parece que é profético, porque Deus determina a unção do leproso, e o único registro que existe de unção de leproso é quando Jesus cura os 10 leprosos e manda eles se apresentarem ao sacerdote. Não existe outro registro. Parece que este texto foi feito para Jesus, porque não existe registros de leprosos sendo curados e se apresentando aos sacerdotes. Mas ali existe a unção do leproso. Quando o leproso é curado, aí ele se apresenta ao sacerdote, e o sacerdote unge, ele apresenta o sacrifício, faz sacrifício nosso é Jesus Cristo, ele apresenta e ele é ungido. Ele é recebido de volta no corpo. Porque o leproso, ele é excluído da sociedade, né? Mas aí ele é recebido de volta. E a lepra, ela é um símbolo do pecado. E o interessante é que, ao contrário de outras doenças que causam dor, a lepra tira a dor. O interessante é isso, a lepra, ela não causa dor, ela tira a dor, ela transforma a pessoa em partes do corpo da pessoa em partes insensíveis. A lepra, ela, por exemplo, se a pessoa pega a lepra no dedo, ela não sente mais o dedo. Aí o dedo cai e ela não sente. Pega na orelha, a orelha cai, ela não sente. Ela vai perdendo partes do corpo sem sentir. Ela vai perdendo. A lepra vai tornando a pessoa insensível. Por isso que a lepra simboliza o pecado. O pecado é justamente desta forma. O pecado tira a sensibilidade do homem. O pecado, ele vai tirando o nosso temor a Deus. O pecado vai tirando o nosso sentimento, a nossa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, de temer a Deus. Nós vamos nos tornando insensíveis. Assim como o leproso vai ficando cada vez mais insensível e vai morrendo aos pedaços, o pecado vai o quê? Vai nos corroendo e comendo a nossa vida aos pedaços e a gente não sente. Uma vez um rapaz que vinha e voltava da igreja e vivia uma vida muito em pecado, ele desviava e voltava, e vivia num pecado assim, pecava muito, uma vida muito atrapalhada. Um dia ele falou assim para mim: pastor, eu não consigo mais me arrepender. Eu não consigo mais sentir arrependimento. Eu não consigo mais sentir temor a Deus. Para mim ficou normal. Para mim tudo é normal. Eu não sinto mais. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque o pecado tira a nossa sensibilidade de Deus. O pecado faz com que a gente perca o temor a Deus. E a gente fica sem sentir. Não sinto nada. Mas a lepra também é uma doença que come a pessoa aos poucos, não sente nada. Mas assim como o leproso se apresenta ao sacerdote, e ele é ungido e curado. Quando ele é curado, Jesus morreu na cruz para te curar e te libertar de todos os pecados. E aí quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados, você é ungido com o Espírito Santo de Deus. Essa unção é intransferível, essa unção é sua, a unção da salvação. Então a unção da cura do leproso é sua, você foi curado. Nós éramos leprosos espirituais, que nós fomos curados, e hoje você se apresentou ao sacerdote um dia, que é Jesus Cristo, e ele te ungiu e você recebeu a cura, amém? Então a primeira unção que nós recebemos é a unção da cura do leproso. Nós vivíamos no pecado, e o Senhor Jesus nos ungiu e nos curou, amém? E hoje você é
curado e pode se apresentar na presença de Deus, e você foi inserido no corpo de Cristo. Você não vive mais fora do arraial. O leproso vivia fora do arraial. Hoje você vive no arraial de Cristo. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado. Você faz parte da família de Deus. Porque você foi curado. Você foi curado. Você foi curado. A segunda unção é a unção de sacerdote, que está em Levítico 8, que Deus manda Moisés ungir Arão e os filhos de Arão, e separar a tribo de Levi para o ministério sacerdotal. Uma tribo que não recebeu herança de terra, mas recebeu a herança sacerdotal. E aqui está falando que você foi constituído rei e sacerdote. Aí não é o sacerdote homem que exerce o sacerdócio dentro da sua casa como sacerdote homem. Todo cristão é ungido sacerdote na presença de Deus. Amém? Ele te constituiu rei e sacerdote. Todos vocês são sacerdotes diante de Deus. Amém? Por quê? A unção de sacerdócio é a unção que você recebe para ministrar no mundo espiritual. A unção de sacerdócio é a unção que você recebe para ministrar a Deus e aos homens. Você ministra os homens para Deus e ministra Deus para os homens. Amém? Então você vai diante de Deus e apresenta os homens para Deus. E vai diante dos homens e apresenta Deus para os homens. É você que ministra as pessoas. É você que ministra as pessoas a Deus. A sua oração determina a vida de uma pessoa. Aonde você estiver, você não está lá apenas porque você foi lá e alguma coisa te fez ir lá, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou na rua, ou na sua família. Não, você está lá porque o Senhor te colocou como sacerdote naquele lugar, para ministrar aquelas pessoas. Amém? Você foi plantado ali como um sacerdote para ministrar aquelas pessoas, ministrar cura e libertação, ministrar Jesus Cristo na vida daquelas pessoas, e para levar aquelas vidas e apresentá-las a Deus. Amém? Então quando você dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu vou te apresentar fulano, ciclano e beltrano. Senhor, toca na vida delas. Senhor, liberta elas. Você está o quê? Apresentando aquelas pessoas a Deus. Pessoas que não têm a Deus, que não participam do reino de Deus. Aí quando você chega até aquelas pessoas e ora por elas e fala de Jesus para elas, você está ministrando na vida delas. Amém? E assim também você faz, pode ser sacerdote na vida do outro. Quando você ministra na vida do seu irmão, quando o seu irmão ministra na sua vida, é sacerdote na vida do outro. Eu estava falando de manhã, quando eu estava pregando, eu lembrei de uma situação que eu passei na faculdade, lá no Lacerda, que mexeu muito com a minha vida. Na sala de aula sentava um rapaz aqui da minha esquerda, chamado Maurício, e deste lado sentava duas meninas. Todos os dias eu entrava e conversava cumprimentava todo mundo e dava uma atenção especial para o Maurício, que eu via que ele era uma pessoa carente, uma pessoa, ele não tinha amizade com ninguém. Então eu, vendo que ele não tinha amizade com ninguém, eu procurava dar uma atenção maior para ele, que ele era uma pessoa muito fechada. Mas um dia eu cheguei, cumprimentei o Maurício, mas as meninas puxaram o assunto e eu virei de costas para o Maurício e comecei a conversar com aquelas duas meninas e bater papo com elas. E num determinado momento eu comecei a ver, ele começou a me cuspir. Eu comecei a sentir, né? E ele começou a me cuspir tudo, no meio da aula de matemática. Aí eu virei e ele falou um monte de coisa que eu não entendi nada. Mas eu entendi que ele ficou incomodado, porque eu dei atenção para as meninas, não dei atenção para ele, que eu conversava com ele todos os dias, não sei. Aí ele começou a me cuspir. E na hora, graças a Deus, eu tive a graça de Deus de não entrar na carne, né? E eu falei para ele assim: o que eu te fiz? Né? Eu te fiz alguma coisa? Você me perdoa, né? Ele falou mais algumas coisas que eu não entendi.
E aí o pessoal chegou para mim e falou: você vai pegar ele lá fora, né? Eu falei: não, eu vou levar ele para a minha igreja. Acharam que eu era doido, né? Mas eu comecei a orar por aquele rapaz. E eu conquistei a amizade dele de novo. E fui na casa dele e levei ele na igreja. Uns 15 anos depois eu entro numa pastelaria, uma já não moça, mas senhora, virou para mim e falou assim: oi, agora eu sou crente. Assim, não queima a bucha. Eu falei: né? Ela falou assim para mim: agora eu entendo o que você falava. Eu estou indo na igreja batista lá perto da minha casa, agora eu entendo. Ela era uma das duas moças que sentavam do lado de cá. Ela ainda falou assim para mim: eu falava para as meninas, esse rapaz é tão simpático, ó, mas só fala de Jesus, né? Ela falou: hoje eu entendo. E queridos, entendam uma coisa, pela graça de Deus eu fiz a coisa certa. Já pensou se de 15 anos depois eu encontro com ela e falo: eu lembro do soco que você deu naquele cara, hein? Não quero saber de crente não, hein? Misericórdia. Então, eu fui colocado naquela sala de aula para ser um sacerdote naquela sala, para expressar a graça de Deus. Onde você está, você foi colocado para expressar a graça de Deus naquele lugar, expressar a unção de Deus. Olha para o teu irmão com cara de profeta e fala para ele: você é sacerdote de Deus. Olha o peso, olha a responsabilidade. Você é sacerdote de Deus. Amém? Deus te constituiu sacerdote para ministrar. Tem a história, que a gente nunca sabe se é piada ou se é verdade, não é? Mas tem sempre, todo mundo conta essa história do pastor que foi convidado para ir numa igreja. E aí, preleitor de fora, o pastor avisou, falou: vai ter preleitor de fora, uma bênção, não sei o quê, tal e coisa, né? E esse pastor me cruza com outro carro no semáforo, lá não sei na onde, e passa na frente, xinga, fala um palavrão. E quando ele chega na igreja, não precisa de contar, né? Que aquele outro carro era de membro da igreja de irmão, né? Mas eu conheço uma história que é verdadeira. Essa a gente nunca sabe se é verdade, porque todo mundo conhece. Mas eu conheci um pastor de uma cidade grande, que foi mandado para Ribeirão Preto justamente para, né, tirar ele da cidade, que ele era pastor de uma igreja muito grande, muitos pastores, e ele cruza o semáforo lá, não sei como que é o negócio lá, só sei que ele teve um problema no trânsito, e ele faz um gesto obsceno. O gesto obsceno não foi só um gesto, eu não vou nem falar porque eu não tenho coragem, mas ele fez lá um negócio obsceno. Só que veja bem, todo mundo me vê. Agora, eu talvez não consiga guardar a fisionomia de todo mundo. Uma igreja de 5 mil pessoas é quase que impossível, né? Então, só que a moça que ele fez o gesto obsceno era membro da igreja, não é? Agora eu te falo uma coisa: se não fosse membro da igreja, é pior. Porque aí a pessoa fala assim: eu não quero ser crente de jeito nenhum. Concorda? Então a unção, queridos, é para você ser sacerdote. Deus quer te ungir para ser sacerdote, amém? Para ministrar as pessoas, amém? Aonde você está, em qualquer lugar que você esteja, você é sacerdote diante de Deus. Quantos sacerdotes eu tenho aqui? Aleluia, glória a Deus. E a terceira unção é a unção de rei. Ele te constituiu rei e sacerdote. E a terceira unção é a unção de rei. Se a unção de sacerdote vem sobre a sua vida para você ministrar no mundo espiritual, a unção de rei vem para você prevalecer nesta terra. Deus unge, manda Samuel ungir Saul, em 1 Samuel 10. E quando Saul é ungido, a Bíblia fala que Saul foi transformado num novo homem. Olha, quantos querem ser transformados num novo homem?
Eu quero todos os dias que a unção de Deus venha sobre a minha vida. E a unção de Deus era tão poderosa sobre Saul que ele profetizou no meio dos profetas. E preste atenção, enquanto Saul esteve debaixo da unção de Deus, ele não perdeu uma batalha. A unção de rei é para você vencer as batalhas dessa vida. Quantos querem vencer as batalhas dessa vida? Quem aqui enfrenta batalhas da vida, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Por que glória a Deus? Glória a Deus, porque Deus vai te fazer vencer todas as batalhas. Então a unção de rei vem para você prevalecer nessa terra. Só que tem uma coisa: Saul pega um caminho errado, caminho da independência, e ele perde a unção, e a unção é transferida para Davi. Samuel vai lá e unge Davi, em 1 Samuel 16, e Davi é levantado com poder, Davi é ungido, e Davi não perde nenhuma batalha. Deus usa ele com poder, ele vence as batalhas, porque Deus dá estratégia para Davi, Deus dá unção para Davi, Deus dá força. E a unção de rei é para você prevalecer contra toda a hoste maligna que se levanta contra a sua vida, e toda intenção maligna de homens contra a sua vida cai por terra, porque você é ungido do Senhor. Amém? O Senhor te coloca como ungido, e toda intenção de homens contra a sua vida não prevalece, e toda intenção do diabo e toda armação do inimigo contra a sua vida não prevalece, porque o Senhor faz cair diante de você, porque a unção de rei está sobre a sua vida. Não sou eu que estou dizendo que você recebe uma unção de rei, a palavra de Deus que fala que ele te constituiu rei e sacerdotes. Então você foi constituído rei para reinar, para prevalecer, amém? Sobre toda e qualquer situação. Deus te chamou para viver debaixo da unção e ministrar vitória na vida das pessoas. Quantos querem essa unção na sua vida? Como eu disse no começo, todo mundo tem uma unção. Essa unção pode crescer na sua vida, ou ela pode ser apenas um tantinho, pequenininho. Mas se nós buscarmos a unção, vem sobre a sua vida. Se você buscar a unção, cresce na sua vida e te faz prevalecer sobre toda e qualquer situação. Amém? E quando o inimigo tentar te agarrar, vai ser que nem a luta turca, não consegue grudar no você, porque não tem cola na sua vida, tem óleo do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.